Meus queridos amigos, vamos para mais um abençoado estudo da Palavra de Deus? Vamos entrar agora no estudo número 9, mas antes disso, vamos recapitular o estudo número 8, que é o milênio. Relembrando, após a segunda vinda de Cristo, inicia-se o milênio. Durante esse período, os salvos estarão no céu, a terra ficará sem forma e vazia, não haverá pessoas vivas aqui na terra, com exceção de Satanás e seus anjos. E no fim desse período do milênio, a nova Jerusalém descerá para a terra com os salvos. Satanás, então, ele será solto, por assim dizer. Ele formará um grande exército com aqueles que foram ressuscitados, dos ímpios ressuscitados, mas serão todos queimados com fogo e enxofre. Então, finalizará a execução final. Agora nós vamos para o estudo número 9, a verdade sobre a morte. Para alguns, a morte, o indivíduo vai direto para o céu ao morrer, ou para o inferno. Para outras pessoas, ele será um espírito que encarnará sucessivamente em outros seres. Em meio a ideias conflitantes, necessitamos obter uma resposta que produza segurança, que só pode ser encontrada na Palavra de Deus. Então, queridos, vamos agora fazer uma breve oração para estudarmos esse assunto tão empolgante, que é sobre a morte. Obrigado, Senhor, por mais este esclarecimento que vamos ter da Tua Palavra sobre um assunto tão importante, que em alguns coloca medo, receio, mas a Tua Palavra nos liberta. Tudo isso eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, pergunta número 1. Que material Deus usou para criar o homem? Então, para entendermos a morte, é interessante começarmos entendendo a vida. Gênesis 2, verso 7 nos diz: Então formou o Senhor, Deus, ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Vamos lá? Que material Deus usou para criar o homem? Ele usou o pó da terra e soprou no nariz de Adão ali o quê? O fôlego de vida. Esse fôlego de vida, meus queridos, também é conhecido como o Espírito. Então, o Espírito nada mais é, segundo a Bíblia Sagrada, o fôlego da vida. Então, o boneco de barro, que era Adão, ele passou a ter, então, vida. Ele se tornou agora uma alma vivente, como vamos ver, como vimos aqui no verso 7. O homem passou a ser uma alma vivente. Vê aqui? O homem passou a ser uma alma vivente depois que o fôlego da vida foi soprado em suas narinas. Então vamos lá, portanto, pó da terra, barro, mas o fôlego da vida dão o quê? A alma vivente. Não existe alma de mortos, como vamos ver ao longo desse estudo, porque a alma ela é vivente. É o resultado do pó da terra, mas o fôlego da vida, que vem de Deus. Pergunta número 2. Como a Bíblia se refere à alma? Ezequiel 18, verso 4, diz para nós: Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então a alma, ela morre. Continuando aqui mais sobre o conceito de alma. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Algumas Bíblias, elas traduzem todas as almas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Então, aqui a gente já vai vendo que alma tem o significado de pessoa viva, porque a alma é um ser vivente. Continuando, Deuteronômio 10, 22... fazendo aqui remissão a esse Gênesis 46, 27, fala a mesma coisa. Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs
como as estrelas do céu em multidão. Então aqui é a mesma passagem, falando de forma diferente, em Deuteronômio, fala que 70 almas, como falou aqui em Gênesis, foram para o Egito. Continuando, pergunta número 2. Como a Bíblia se refere à alma? Ezequiel 18:4 e Gênesis 46:27 nos mostrou que todas as almas são de Deus. Portanto, alma significa pessoa e pessoa viva. Prosseguindo, o que acontece com a pessoa, a alma vivente, quando ela morre? Gênesis 3:19. Irmãos, vejamos que Gênesis é o início de tudo. Lá no livro de Gênesis, nós entendemos todo o começo, o meio e o fim da humanidade, se você for prestar atenção. Então, o início da humanidade está lá nos primeiros capítulos de Gênesis. E lá nós entendemos quem somos nós. Falando sobre a questão da nossa vida, somos alma vivente. A Bíblia diz que do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, pois dela, da terra, foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Prosseguindo, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O que é o espírito aqui? O espírito aqui, ele não é um ser, uma entidade pensante, raciocinante, viva ou coisa desse tipo. Quem deu o espírito, na verdade, espírito é traduzido, na verdade, como o fôlego. Então, o fôlego da vida é o espírito. Deus, ele deu esse elemento para que, juntando o pó da terra, viesse a se tornar a alma vivente, que foi Adão e somos nós. O que acontece com a alma quando morre ainda? Eclesiastes 9:5 diz: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Queridos, quando uma pessoa morre, ela definitivamente morre. Ela entra num estado comparado a um sono. A Bíblia compara o morto a uma pessoa que está dormindo. Ela não tem consciência, ela não pensa, não sabe de coisa nenhuma. Ela não vê o que está acontecendo aqui, os males ou os bens que estão acontecendo nesta terra. Ela simplesmente repousa. O fôlego de vida, que é o espírito, ruar, em hebraico, ele é retirado e somente na volta de Jesus ele vai ser devolvido, quando aqueles que estão mortos ressuscitarão, se tornarão que novamente almas viventes. Continuando ainda, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme todas as tuas forças, porque no além, quer dizer, na sepultura, para onde tu vás, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, Eclesiastes 9 fala ali do Sheol. A Bíblia fala também lá no grego do Hades, que são os lugares, a sepultura, para onde nós vamos quando nós morremos. A sepultura nada mais é do que o pó da terra, a parte inferior da terra, os 7 palmos para onde vamos. Mas ali estamos descansando temporariamente, aqueles que estão aguardando a volta de Jesus para a ressurreição, para a vida eterna. Ainda em Jó 7:9-4, responde para nós a pergunta: o que acontece com a pessoa, alma vivente, quando morre? Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita conhecerá jamais. Finalmente, 2 Coríntios 11:13 diz: porque os tais falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Então, aqui o engano muitas vezes é levado às pessoas com um ensinamento equivocado sobre a questão da morte. Vamos então agora responder: o que acontece com a pessoa quando morre? O corpo volta a ser o quê? Pó. Já percebeu, meu querido, minha querida, que você é pó da terra? Tudo que nós comemos vem do pó da terra. O arroz, o feijão, a própria carne animal
porque o gado ele come o capim, que se transforma em energia e dá crescimento, dá vida. Não vivemos só de luz, não vivemos somente de vento. Tudo vem da terra. Por quê? Porque Deus ele transforma a terra em algo belo. Ele transforma a terra em uma maçã, em uma laranja, em uma banana, em uma goiaba, em frutas e verduras. E como eu disse, o animal, a carne, para quem consome a carne porque ele comeu um dia a planta que veio da terra. Deus transforma esse ser lá no ventre, que somos nós, da nossa mãe, bem pequenininho, ele vai crescendo. Por quê? Porque a mamãe comeu o pó da terra. Então, queridos, nós somos pó da terra. Isso é inegável. Letra B, espírito. Ar ou fôlego de vida. Quando a gente morre, o que acontece? Ele volta para Deus, conforme Eclesiastes 12:7. A memória daquele que morre, ela é entregue a quê? Ao esquecimento. Ele já não tem mais o que pensar, o que falar, o que entender. Ele não está acompanhando os acontecimentos deste mundo, os sofrimentos. Por exemplo, Abel, que foi o primeiro homem a morrer nessa terra, ele há praticamente quase 6.000 anos atrás, ele foi morto pelo seu irmão Caim, e ele está lá, aguardando a ressurreição. O último ato, o golpe de morte que foi dado por Caim, vai ser o primeiro pensamento que ele vai ter quando Jesus voltar, mas ao mesmo tempo ele vai ver Jesus voltando. Então, todos esses anos que ele passou na sepultura foram anos de esquecimento, de desconhecimento, de inércia, porque ele está como num estado de sono. Deus, na volta de Jesus, vai dar a renovação, a ressurreição para Abel. E aí sim ele recomeçará a vida. Continuando. Para onde vai a pessoa, alma vivente, após a morte? Vai para o céu? Vai para o inferno? Vai para a sepultura? Fica flutuando no espaço? Esses tipos de pensamentos aqui tem para todo gosto. Mas segundo a palavra de Deus, o que nós vimos, meus amados, temos a resposta segura de que vai para a sepultura. Volta para o pó da terra, que nos engole de volta, e Deus recebe de volta o fôlego da vida, o qual será devolvido na volta de Jesus para todos aqueles que o aguardam. Ainda, tem os mortos conhecimento de alguma coisa? Segundo o que vimos nos textos, tem os mortos pensamento, ideia, amor? A resposta é não. Não tem, meus amados. Estão ali dormindo. Ainda, a pergunta número 3, nos diz que não nos é possível ver ou falar com alguém que já morreu. Em tais manifestações, não é a pessoa morta que aparece, mas Satanás e seus anjos disfarçados. Vimos aqui em 1 Coríntios que são obreiros fraudulentos. Satanás não deseja que entendamos que a oportunidade de salvação só existe enquanto vivemos. Lembra que lá no jardim do Éden, Satanás disse para Eva que certamente ela não morreria, e seu esposo também. Deus ele falou no Éden ali que se comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente eles morreriam. A morte é o salário do pecado. Mas Satanás colocou um não com sua fraude. Ele disse, não, você quando morre vai para o inferno e fica lá sofrendo eternamente se você for mal. Não, você fica reencarnando todo o tempo, renascendo, revivendo. Mas não, meus amados. Deus ele não quer ver o sofrimento eterno nosso. Ele vai resolver isso com a volta de Jesus. Ele já resolveu na cruz, chamando todos os que amam a Deus para poder receber o seu Filho como substituto para a pena mortal final. Mas todos aqueles que amam a Deus, recebem a Jesus como Salvador, não receberão a morte eterna. Pergunta número 4. Quem unicamente possui a imortalidade? 1 Timóteo 6,16 diz que o único que possui imortalidade, que habita a luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Então, quem é unicamente que possui imortalidade? É Deus. Somente Ele dá para nós a vida eterna. Somente Ele tem esse poder. Satanás ele quis usurpar esse lugar, querendo fazer-nos iguais a Deus.
Não. Sob que condição o homem conservaria a imortalidade? Gênesis 2, 16 e 17 diz que o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então, qual é a condição para a imortalidade? A condição era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, obedecer. Pergunta número 6. O que o pecado ocasionou ao ser humano? Romanos 5,12 diz: portanto, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Queridos, nós recebemos ali a pena da mortalidade. Nós morreremos, mas em Cristo nós viveremos, porque Deus, Ele nos criou para vivermos eternamente. E Jesus veio morrer no lugar de Adão e toda a sua descendência, para que nós não precisemos passar pela morte eterna. Então, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, diz Romanos 6,23. Se você tem interesse de ter a vida eterna, reflita nesse chamado de Cristo para você. Não fique contente somente com esses 80 anos que você vai viver aqui, 90 anos. Não faça isso. Ouça o chamado de Cristo para a vida eterna. O maior dom que você pode receber já foi dado na cruz. Continuando aqui, o pecado trouxe o quê, meus queridos irmãos? A morte, que por sua vez passou a quem? A todos os homens. Todos nós somos mortais. E a única forma de termos a vida eterna, é por isso que Jesus veio, para dar a vida eterna para você e para mim, para todos aqueles que amamos. O Espírito Santo toca no nosso coração para convidarmos pessoas a ter a vida eterna. Como Jesus considerou a morte? João 11, de 11 a 14 diz: isto Jesus dizia, depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Então aqui é aquela passagem em que Lázaro, um grande amigo de Cristo, ele morreu. Ficou 4 dias no sepulcro. Já estava cheirando mal, inclusive. Porque você sabe que quando decompõe, começa a cheirar mal. E Jesus, ele foi despertar Lázaro do sono, porque Jesus, os apóstolos e a Bíblia consideram a morte como um sono somente. Jesus, porém, falara a respeito da morte de Lázaro, porque os discípulos, no verso anterior, eles achavam que Lázaro apenas estava dormindo, mas Jesus ele falou claramente a eles: Lázaro morreu. E aí Jesus foi despertar o seu amigo Lázaro. Então Jesus afirmou que a morte é o quê? Um sono, meus amados. É um sono que vai se acabar com a volta de Jesus. Pergunta 8. Até quando os mortos em Cristo permanecerão dormindo na sepultura? Acabei de responder. João 5, 28 e 29 diz: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Vimos no estudo do milênio, meus amados, que haverá 2 ressurreições. A primeira ressurreição é para a vida e vida eterna. E depois de 1000 anos vai ocorrer a segunda ressurreição, que essa, olha, não devemos desejar para ninguém, porque será a ressurreição do juízo, para a morte eterna. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então aqui Jesus, o arcanjo Miguel, vai tocar a sua trombeta para poder ressuscitar todos aqueles que nele aguardavam. Satanás, ele se sente o dono deste mundo. Ele briga com Jesus para poder manter nós aqui no cativeiro da sepultura. Mas Jesus, ele virá e nos ressuscitará a todos os que estamos aguardando a sua volta. E esta volta, ela se abrevia cada dia mais. E você é chamado a participar dela também, meu querido, minha querida irmã. Então, até o que? A segunda vinda, ou a volta de Jesus, é que os mortos em Cristo permanecerão dormindo na sepultura. Ali está
Adão, ali está Abel, ali está todos aqueles, Noé, todos aqueles que aguardam a volta do nosso Senhor em ressurreição. Pergunta 9. Qual é a recompensa dos que participaram da primeira ressurreição? Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Olha só, o apóstolo Paulo aqui falando sobre o sono da morte, sobre a morte ou o sono, mas transformados seremos todos no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Então, alguns, quando Jesus vier, estarão vivos. Ele vai primeiro ressuscitar os mortos e vai transformar os vivos. O apóstolo Paulo, ele aguardava a volta de Jesus na sua própria época. Mas Deus, em sua misericórdia, ele quer que muitos e muitos se salvem. Mas sua volta é certa. Por isso que estamos aqui pregando o evangelho para toda criatura. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. O apóstolo Paulo aqui ele se colocou como os que seriam transformados, os vivos. Jesus ele vai pegar ali os mortos que o aguardavam, vai ressuscitá-los e depois vai transformar a nós, que somos envelhecidos, doentes, que temos problemas físicos, vai nos transformar e nos levar, através dos seus anjos ali, ao encontro dele nos ares. Então vamos responder a pergunta 9, qual será a recompensa dos que participarem da primeira ressurreição? Receberão a imortalidade perdida num abrir e fechar de olhos. Amados, Jesus com sua palavra e seu poder vai nos transformar num abrir e fechar de olhos. Então não tema o dia de amanhã, porque tudo vai ser dado em recuperação novamente para você. A vida eterna tem muitas alegrias reservadas para você, para os seus amigos, familiares, pessoas que você ama. Vamos agora recapitular esta lição, maravilhosa lição. Deus fez o homem de onde? Do pó da terra. E soprou nele o quê? O fôlego. De quê? Da vida. Mais conhecido como espírito. Fôlego da vida e espírito é a mesma coisa. Então o homem se tornou o quê, meus amados? Uma alma vivente. Saiba que a alma é de vivo, não existe alma de morto. A alma na Bíblia é uma pessoa. Então você que está vendo agora, está acordado, que está vivo, você é uma alma. Não existe alma por aí viajando e puxando o seu pé à noite e te assustando. Isso aí são anjos caídos que foram expulsos do céu, que fazem o lugar de algum ente falecido, eles imitam, eles sabem a nossa vida, porque eles foram expulsos do céu e nessa terra estão aqui acompanhando a humanidade. Eles sabem o seu caminhar, eles ficam observando, a não ser que você peça a proteção dos anjos de Deus. Fique atento, porque esses anjos, eles conhecem a minha e a tua vida. Eles sabem nos imitar, conhecem relatos da nossa vida. E então eles podem nos enganar facilmente, porque são seres que têm poderes para imitar, para fazer coisas, como se diz, sobrenaturais, que se não é a Bíblia, nós somos enganados. Jesus considerou o quê? Um sono. A morte é um estado de inconsciência. Os mortos não sabem, coisa nenhuma. Eles estão mortos, estão dormindo. Quando uma pessoa morre, a mente dela se apaga. O corpo volta a ser o quê? Pó. Volta para o pó da terra. O fôlego de vida, o que acontece? Ele volta para Deus. E os mortos justos ficarão onde? Na sepultura, meus amados. No pó da terra, até a volta de Jesus, que irá nos ressuscitar. Agora é aquela hora da decisão. Se você entendeu esse estudo, se você compartilha dessa mensagem no seu coração e quer compartilhar para outras pessoas, que você está crescendo nesse entendimento, vamos colocar o nosso coração nesse seguinte compromisso de fé. Creio que o homem foi criado por Deus para ser imortal, mas perdeu a imortalidade devido à desobediência. É a Bíblia que ensina. Então, meu querido e minha querida irmã e amigo, se você assim crê, então, vamos aqui.
Se você assim crê, não está dando certo eu pegar o coraçãozinho aqui, então eu vou marcar de outra forma, tá? Então vamos marcar aqui, olha. Creio que o homem foi criado por Deus para ser imortal, mas perdeu a imortalidade devido à desobediência, sim. Só que Deus não nos deixou desamparados. Ele quer nos dar a imortalidade. Creio que a morte é um sono e que os mortos justos ressuscitarão na segunda vinda de Jesus. Você quer ver amigos amados seus ressuscitando na segunda vinda de Jesus? Querido, é necessário que você queira também estar lá, porque assim você verá. Então, se você crê nessa promessa, coloque o seu coração nessa alternativa que Deus está dando para você. E finalmente reafirmo minha aceitação de Cristo como meu Salvador. Está aqui, ó. O único que pode te dar a vida eterna é Jesus Cristo. Ele nos salvou na cruz para poder dar-nos a vida eterna. Então, desejo-lhe obedecer-lhe em tudo e por ocasião de sua vinda receber a imortalidade. Quem não quer ter a vida imortal? Todos nós. É Deus que quer dar para nós essa bondade no seu coração. Então, queridos, vamos em frente para o próximo estudo. Aqui vamos ter aqui agora uma prévia do nosso próximo estudo. Tá vendo aqui, ó, a criancinha brincando com um leão. Então, o mundo perfeito onde as flores não murcham e o brilho do próprio Cristo que nos aparece ilumina. Isso é o que todos nós almejamos ardentemente. A Bíblia fala de realidades a nós prometidas e preparadas por um ser que jamais falha. Você quer participar desse tempo que Jesus está preparando para você? Então, amigo, amiga, feche os seus olhos e vamos orar a Deus. Obrigado, Senhor, pela esperança que Tu colocas no nosso coração através dessas mensagens tão maravilhosas que nos dão a dizer que a morte não é o fim, mas é um sono que está aguardando o despertar naquele grande dia que Tu virás e logo nós passaremos a eternidade junto ao leão, ao lobo, sem ser mordidos, sem sofrer dores, nem lágrima e nem dor. Obrigado por tudo, abençoe nossos amigos, é o que eu te peço e agradeço por Jesus. Queridos, então, até o próximo estudo. Deus abençoe você. Um abraço.